Irmãos, vamos orar. Vamos colocar em pé, ou de pé. Senhor nosso Deus, estamos novamente aqui hoje, essa terça-feira, para dar continuidade naquilo que tem sido falado. Nós estamos aqui não para falar qualquer coisa. Nós queremos falar aquilo que está no seu coração. Aquilo que faz parte do seu propósito. Aquilo que contribui para a edificação do seu reino. Não é a minha vontade. Não é a nossa vontade, mas é a sua vontade. Nós queremos que a sua vontade seja feita. Nós queremos, ó Deus, saber o que está no seu coração e obedecer. E viver de acordo com essa vontade. Por isso, mais essa noite, mais essa reunião, mais essa lição, o Senhor vem acrescentar em nossa vida, em nossa mente, nosso coração, em todo o nosso ser. Queremos, ó Deus, receber do Senhor restauração. Queremos receber, Deus, avivamento, cura, libertação, transformação. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que age poderosamente. Ainda que seja no silêncio, mas o Senhor está agindo poderosamente. E nós agradecemos por isso. Queremos esperar em Ti todos os dias, continuamente, diante de toda e qualquer situação. Como diz o salmista, esperei com paciência. E o Senhor ouviu a minha oração. Meu Deus, que o Senhor nos leve para um lugar que é alto demais para nós. Que o Senhor escuta o coração de cada um que está aqui, escuta o coração de cada um, sabe o que cada um sente, cada um pensa, e que nessa noite o Senhor nos toque de uma forma muito especial, para a honra, para a glória do seu nome, para que Jesus seja entronizado como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Consagramos tudo que vai ser dito aqui e que entre no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aleluia. A primeira aula, a primeira lição foi dada pelo Donizete, ao Senhor, aos santos e ao mundo. Ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ao mundo. A segunda foi verdadeiros adoradores. Foi eu que falei. A terceira foi louvor e adoração. O pastor João. A quarta foi vida de oração, pastor Gilmar. Depois teve a penúltima, a intercessão, que o Donizete ministrou. E hoje, mandamentos recíprocos. Está tudo dentro do pacote. Tudo faz parte, né? E isso também que será falado, talvez você vai dizer assim, mas eu já sei disso, né? Mas eu já ouvi isso, já sei disso. Eu também até diria para você, eu já sei disso, já ouvi isso, já sei que é assim, está lá, está escrito, né? Mas é bom a gente falar, é bom a gente, né, reforçar, e muitas vezes vem de forma nova, né? E acaba causando assim, um impacto que nunca causou. Não é? Então que nessa noite Deus possa também visitar o nosso coração, né? Que não só os nossos ouvidos estejam recebendo, mas o coração também receba, né? Não porque eu estou falando, mas a nossa expectativa é que Deus fale, né? Deus falando é bom, amém? Então nós queremos ouvir Deus falando. E hoje é aqui, mandamentos recíprocos, coisas simples, parece que muito pequena, mas que faz toda a diferença e que pode causar grandes mudanças, grande transformação por coisas simples, por atitudes simples, uma forma simples da gente pegar isso e viver isso, né? E é o que a gente vai ver hoje, né? Então, mandamentos recíprocos. Na primeira parte, nós vamos ver o valor dos
valor dos relacionamentos. Valor dos relacionamentos. Eu entendo, eu creio que a igreja é firmada em relacionamentos. Relacionamentos firmes. Quando não existe relacionamentos firmes, aí complica. Fica abalado, né? Quando o relacionamento nosso, de um para com o outro, não é firme, quando alguém pisa um pouquinho fora, já é o suficiente para eu me voltar contra ele, ou vice-versa. Mas quando é firme o relacionamento, eu sei lidar, eu sei perdoar, servir, mesmo assim, porque existe um relacionamento firme. Então o que a gente vai ver aqui é o valor dos relacionamentos. Então a igreja é firmada nisso. Esse é um ponto interessante. Tem até eu aprendi uma vez, eu não sei quem foi o autor, se não me engano é um pastor argentino que fez uma apostila, não sei se é Jorge Mitiano, não lembro mais, uma sigla, VOREA, V-O-R-E-A. E ele colocou visão, V de visão, O de oração, R de relacionamento, I de estratégia e A de ação. A igreja. Mas hoje aqui, aproveitando, é o R, relacionamento. Então, quando não existe isso, fica difícil. Quando o meu relacionamento é firme, né, com você, de você para comigo, aí é melhor, aí é bom. Gera confiança, né? Traz segurança, porque existe um relacionamento firme. Não é de qualquer jeito, né? Então eu passo a conhecer você, você me conhecer, e ainda que eu cometa algum erro, isso não vai quebrar por conta do relacionamento firme. Amém? Aqui, nessa primeira parte, valor dos relacionamentos, vem um item aqui, amar uns aos outros. Quem que não conhece esse versículo? Todos conhecem, né? Amar uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Vos ameis? Então, se a gente for levar isso para o lado da liderança, ser líder é alguém que sabe amar. A responsabilidade é essa, né? Então, a grande responsabilidade de um líder é saber amar. Tem gente que não sabe, né? E aqui, esse primeiro item, amar uns aos outros, foi ele que ensinou. Eu vou pedir para a Rafinha, o versículo 35, você acrescenta para mim? O 35, aqui é o 34, né? Acho que fala, nisso conhecereis que vocês são meus discípulos, em amar uns aos outros. João 13, 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, qual é o sinal que nós somos discípulos de Cristo? Amor, não é? Não tem como discutir isso. E tentar arrumar uma justificativa. Não tem como. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, é uma condição para que se saiba que eu sou discípulo de Cristo. Quando olham para mim ou para você, e você é uma pessoa que ama. Amém? Então é a marca registrada do discípulo. Lá em 1 Coríntios, eu vou ler isso aqui só para a gente lembrar, 1 Coríntios 13,
versículo 4, 5, 6 e 7. Pode ser, Rafinha. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. A gente conhece isso. A característica do amor: não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Olha só. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Não é aquele amor meloso. Não estou falando de um amor meloso. Não precisa ser assim. Mas é um amor saudável. Um amor de Cristo. Você não precisa ficar todo o tempo bajulando ninguém. Aliás, bajular não significa amar, né? Mas é aquela coisa que Jesus ensinou, aquele amor que ele ensinou de ir até a cruz, dar a vida pelos pecadores, dentre os quais nós fizemos parte, né? Então esse é o amor. Dá para entender? Então, a primeira característica de um discípulo de Cristo, e principalmente se alguém é líder ou deseja ser líder, vai chegar a uma posição de líder, é amar. Ele não vai poder guardar ressentimento. Ele não vai poder guardar mágoa. Não tem como. Ninguém pode fazer isso, e principalmente alguém que é líder, pastor, ou seja lá o que for, na igreja. É alguém que vai ter que mostrar que ama. E muitas vezes não é fácil. Sim? Não é tão fácil assim, né? Ninguém vai, como eu estou morrendo de amor. Aí você é ofendido, escuta uma palavra assim assada, e você não vai ficar falando, estou morrendo de amor para aquela pessoa que me ofendeu. Por isso que eu falei, o amor não é meloso. É você aguentar firme, às vezes até chorar por causa daquela ofensa, mas mesmo assim dizer, mas Deus, eu estou disposto a perdoar, mas eu ainda estou disposto a amar como eu fui amado, como Cristo me amou. Amém? Aceitar uns aos outros. Romanos 15, 7. Aceitar uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então nós temos que receber a todos. Sim? Não recebo você porque você pensa meio diferente de mim. Não recebo você porque esse jeitão seu aí não dá. Não, você falou uma coisa que eu não gostei, sua atitude. Não. Aceitar, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Se ele fosse esperar, não, primeiro eu vou esperar você ficar bonzinho, né? Primeiro eu vou esperar que você faça tudo direitinho, aí depois eu vou conversar com o Pai lá, daí eu vou morrer na cruz por você. Não, ele nos recebeu primeiro e foi para a cruz, nos recebendo primeiro. Concorda ou não? Amém? Então foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com cada um de nós aqui. Nós fomos recebidos por Cristo para a glória de Deus. Ele podia olhar para cada um, não, isso aí não tem jeito. Jesus podia falar para o Pai, isso aí não. Não fez isso. Nós somos recebidos. Portanto, nós temos que aceitar uns aos outros. Não dá para falar, não gosto daquele lá. Não dá não. Não tem jeito. Não tem como. Amém? Saudar uns aos outros. É 1 Coríntios 16, 20, né? Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, com
beijo santo, né? Saudai-vos uns aos outros. Então, entendendo que, mas isso é meio estranho. Saudar os irmãos, saudar uns aos outros, mas o que isso tem a ver, né? E aí? Mas a saudação tem algo nela. A saudação tem alguma essência nela. Quando a gente saúda alguém, não pode ser uma coisa vazia. Sim? Não dá para ser vazio. Não dá para saudar alguém de uma forma, de qualquer jeito, superficialmente. Ou de uma forma vazia. Quando nós falamos para alguém a paz do Senhor, não pode ser uma coisa vazia. Não pode ser superficial. E às vezes a coisa é tão já, né? Tem gente que não fala a paz do Senhor, fala passeou, irmão. Passeou, irmão. Passeou. Você foi aonde? Passeou aonde? Onde você foi? Então tem gente que nem fala a paz do Senhor, é passeou, irmão. Não fui em lugar nenhum. Né? A saudação é algo importante. Quando você pega o seu celular e vai saudar alguém, ou quando você encontra com alguém, ou quando você abraça alguém, ou quando você pega na mão, né? Pegar na mão por pegar não faz diferença nenhuma, né? Então você pegar na mão e olhar no olho da pessoa, nos olhos da pessoa, faz diferença. Um aperto de mão faz diferença quando realmente é uma saudação boa. Eu confesso até que eu nunca tinha pensado nisso, mas como faz parte aqui, aí me veio isso na mente. Não é qualquer saudação. Quando eu desejo a paz, quando eu falo Deus te abençoe, e por aí vai. Tem que ser algo que sai do coração. É uma bênção que está sendo dada. É uma bênção dada através de uma saudação. Pense quando você for saudar alguém. Talvez na rua, não sei, em algum lugar, onde for. Mas saúde alguém na forma correta. Confesso que não sabia disso, mas amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros. É interessante isso. E muita gente não faz. Faz superficialmente, faz no vazio, e nem pronuncia direito a palavra que tem que dizer, né? Como eu disse, manda o irmão passear, ou pergunta se ele passeou, e por aí vai. Não pode ser assim. A partir de hoje, se você não pensou nisso como eu não pensei, comece a pensar agora. Saudação é coisa séria. Amém? É coisa séria. Seja você de frente com a pessoa, ou seja no celular, ou seja como for, no telefone, mas nunca esqueça que a sua saudação tem que ser algo que a pessoa sinta o impacto dessa saudação. Outra, cuidar um dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Então é necessário que a gente cuide um do outro, para não gerar divisão. Isso. O que significa isso? Se alguém vem comentar algo comigo, eu não posso alimentar algo que seja prejudicial, algo que vai causar algum problema, que vai causar divisão, separação, que vai causar algum mal-estar. Eu tenho que cuidar para que isso não aconteça, né? É ter assim, esse cuidado de um para com os outros, para que de alguma forma não fomentar aquilo que foi falado, né? E se alguém chegar assim, vamos até o irmão, vamos esclarecer isso, né? E o irmão que falou, se ele estiver com segunda intenção, ele não vai querer ir, né? Se ele estiver apenas com segunda intenção, está afim mesmo ele não vai querer ir. Mas quando a gente fala assim, olha, vamos esclarecer isso, talvez isso não foi por mal, e por aí vai. É uma forma da gente cuidar, né? Isso é papel só de quem é pastor, ou da liderança, não. É papel de quem é amadurecido, é papel de quem anda com Deus, é papel de quem é discípulo de Cristo. Não, eu estou aqui para fazer o certo, eu estou aqui para endireitar o caminho, eu estou aqui para cuidar de quem precisa de cuidado. Só é o pastor que tem que cuidar. Você também foi chamado para cuidar, meu irmão.
Talvez no dia você não vai achar o pastor não está lá. Eu falo assim porque a gente sabe que funciona assim, né? Muito requisitado, tudo focado no pastor. Mas eu queria focar em vocês também, todos nós aqui. Oxalá que todos nós possamos, vai lá e resolve. Amém? Eu não posso ir, mas eu vou mandar o irmão tal lá. Ou você já vai até, não precisa nem procurar o pastor, procura o irmão maduro, irmão cheio de fé, irmão cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Né? Ele é líder da igreja? Não é líder. O que ele faz lá? Ele trabalha na limpeza do prédio. Mas você vai ver só, cuida da limpeza, mas está cheio do Espírito. E eu digo para vocês, acrescento, para fazer a limpeza do prédio é necessário também estar cheio do Espírito. Porque senão começa a reclamar. Amém? Porque para servir a mesa, tinha que ser homens cheios do Espírito, tinha que ser homens de caráter, de boa reputação, homens cheios de sabedoria. Por quê? Porque senão ia começar a reclamar, senão ia tomar partido, senão de repente ia dar mais para um, menos para outro. Não, escolham entre vocês homens idôneos, homens cheios do... Eu achei interessante quando eu li isso, né? Homem cheio do Espírito para servir a mesa. Pensa nisso. Então alguém também que cuida da limpeza, que organiza, esse alguém precisa também estar cheio do Espírito, gente. Ou não? Senão a gente reclama, senão a gente é ruim, e murmura, né? E faz as coisas assim, não vê a hora de fazer logo para ir embora, não vejo a hora de ir embora daqui, estou cheia, né? Pensando que... Não funciona assim. Precisamos cuidar uns dos outros. Outro, sujeitar-se uns aos outros. Efésios 5, 18, 21. Vamos lá. Isso é muito, muito bom. Precisa ser colocado em prática por mim e por você. Todo mundo, a gente podia pensar assim, nós precisamos sujeitar a liderança da igreja. Mas a liderança também precisa se sujeitar à igreja. Se sujeitar, tem lá 4, 5 pastores, líderes, um deve se sujeitar ao outro. E nós também nos sujeitamos a irmãos quando é necessário se sujeitar. E dizer, nós não podemos, olha, eu sou pastor aqui, você vai chamar minha atenção, vai me corrigir? Não tem isso não, não existe isso. Você tem que falar, irmão, eu te agradeço por me corrigir. Você falou uma coisa errada aqui, eu falei uma coisa errada hoje aqui, qualquer um chão vem, vem cá, fala, você falou um negócio, irmão, quero agradecer por você me corrigir. Amém? Sujeitando uns aos outros, vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho, porque aí tem contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Vai vendo os pontos. Mas enchei-vos do Espírito. E olha só, falando entre vós com salmos. A gente deveria se encontrar e exercitar um pouco mais isso. Salmos. Citar salmos bíblicos e também criar salmos. Não seria muito legal se a gente criasse salmo também? Seria bom isso. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? No dia a dia, gente, esse calorão que está fazendo insuportável às vezes, esse calor, esse sol e aquela coisa toda, aquele cansaço, é necessário que entre os cânticos espirituais. Possivelmente vai trazer refrigério. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Às vezes eu fico pensando, às vezes eu vejo a Edna, a irmã dela, assim, que calor, meu Deus, que calor é esse, né? Que calor é esse? Eu sei que não é fácil, mas se a gente colocasse isso em prática, acho que ajuda bem a melhorar. Vocês acreditam nisso ou não? Acho que ajuda a refrescar. Você não vai ficar sentindo tanto, né? Esse ou aquele problema. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então a gente está aqui para sujeitar um ao outro, né? O pastor Gilmar, não, pode chegar nele e corrigir quando está errado, quando falou alguma coisa que não deveria ter falado, que não caiu bem. Qualquer um pode chegar e, meu irmão, eu acho que você não falou. É lógico, a gente não vai chegar, ô pastor, que isso? O senhor é pastor aqui, que pisar na bola? Desse jeito eu não sei se eu venho mais. Não é assim, né? Não é assim. Então, você vai chegar com carinho, com amor, vai falar, pastor, eu queria, com todo respeito, dizer para o senhor isso. E ele, na parte dele, eu quero agradecer pela correção que está sendo feita. Glória a Deus. Eu tenho um sobrinho, há tempos atrás participava da igreja, e que um dia foi perguntar para o pastor, é o que chegou a mim, né? E me falaram o porquê dele ter desistido, perdido a fé, hoje ele não acredita em Deus mais, abandonou tudo. Mas disseram que um motivo é esse. Ele foi até o pastor e questionou, e falou para o pastor, o senhor falou isso, mas não é isso que está escrito aqui, na Bíblia. Qual foi a resposta? O pastor diz, olha, aqui na igreja, eu sou o pastor, e aqui na igreja o que eu falo, é o que eu falo, é o que mando aqui. Foi mesmo nesse jeito. O menino perdeu a fé, gente, não quer saber mais, mas é um menino assim, fantástico, não pode ver ninguém passar necessidade, não pode saber de ninguém que está passando necessidade, ele corre atender. A pessoa, assim, ele desistiu, né? E a gente evita até falar de Deus para perto dele, de medo dele ficar meio irritado, alguma coisa assim, né? Mas, segundo eu fiquei sabendo, o resultado foi esse. Complicado, né? Então a gente está aqui, gente, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Assim como às vezes eu recebo alguém chegar e falar, o que você falou foi muito bom, foi tremendo, a gente recebe isso com alegria, não com vanglória. Eu vou ter que receber também quando alguém chegar e falar, você errou nisso, hein? O que você falou não é isso que está escrito. Vou ter que receber também, irmão, é verdade. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, no temor de Deus. Amém? Não há espaço, gente, para a gente levantar a crista. Não há espaço para a gente crescer. Não tem. Tem que abaixar a bola. Nós temos que, por mais razão que a gente tenha, não temos o direito para engrossar a voz. Concorda ou não? Não tem. Nem eu, nem ninguém tem direito de engrossar a voz e ir para cima de alguém. Não estou falando quando existe às vezes uma palavra firme, dura, uma exortação firme, mas não é uma coisa assim que é minha, que eu... Não. Está dando para entender? Estou conseguindo explicar, né? Então foi essa, a última da primeira parte aí, no valor dos relacionamentos. Não foi a última não, penúltima, né? Sujeitar-vos uns aos outros. Depois aqui vem a última aqui, suportar uns aos outros. Oh, meu Deus. Suportar uns aos outros, né? Onde que está? Suportar uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então essa, repito, é a característica de um discípulo de Cristo. Quem não age assim, não é discípulo de Cristo. Concorda ou não? Se a gente não suporta, se a gente não perdoa, não sou discípulo de Cristo, só isso. Posso ser crente, né? A gente pode ser crente, pode participar de todos os cultos, pode até dar dízimo ali, pode fazer tudo, pode participar da ceia, mas se agir ao contrário, não suportar, não é dizer, e tudo que faz tem valor nenhum. Tem valor nenhum. A coisa é séria. É ou não é? É um estilo de vida, é uma condição de vida, é o dia a dia, é a segunda-feira que você levanta
Domingo à noite foi aquele culto abençoado, né? Que maravilha. Mas segunda-feira você já acorda com uma dor. Aí você acorda, tem que ir lá, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que levar não sei quem, aí vai pesando. Mas é a vida que a gente tem que levar em Cristo, gente. Amém? E quando não está dando mais sozinho, só eu e Deus, eu e Cristo, eu vou procurar alguém. Quem está mais perto de mim é a minha esposa. Mas ela também está meio. Vou procurar mais alguém. Por isso que tem o corpo. Por isso que nós somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Amém, gente? Não existe nenhum lugar melhor para estar do que no corpo de Cristo. Suportando uns aos outros. É isso que nós temos que fazer. Então, eu não falei que parece simples? Quem já leu isso? Todos já leram isso? Todos já conhecem esse versículo? Todos? Não parece simples? Já conheço, já li muitas vezes, já vi falar, né? Parece, né? Mas isso é essencial. Isso é essencial. É disso que nós vamos ser cobrados no dia. Né? Se suportamos, se perdoamos, isso vai ser contabilizado. Não é se eu cantei bonito, não é se eu preguei bonito, não é se eu toquei muito, não é isso que Deus vai chegar no dia lá e diz, rapaz, você tocou bonito para chuchu. Tocou para chuchu, mas para mim não. Você cantou muito bem, sua voz ali era de arrepiar. Então você vai, vem ficar à minha direita. Não, não é isso. Não é assim. O que vai ser contabilizado é, você vai ficar à minha direita porque você suportou. Você perdoou. Amém? Então é sério. Então essa é a nossa maneira de viver hoje como igreja. Como igreja. Vamos para a parte 2. Nós falamos do valor dos relacionamentos, que é fundamental, que não dá para esquecer, que não pode ser colocado de lado, mas tem que ser visto assim a todo custo. Ainda chorando, clamando diante de Deus. Se você não consegue amar, diga, Deus, eu preciso aprender a amar. Tem um cântico lá do Padre Zezinho, que eu gosto daquele cântico. Amar como Jesus amou. Ele fala, né? Sorrir como Jesus sorriu. E amar como Jesus amou. Viver como... E quando eu dormir, eu vou dormir bem tranquilo. E quando chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É verdade isso. Amém? É verdade isso. Quando eu aprender isso, eu vou dormir muito mais feliz, porque eu amei, porque eu perdoei, porque eu suportei. E a segunda parte agora, proteção para o corpo de Cristo. Não invejar uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu poderia ficar assim, né, meio borocochô, porque alguém pregou muito melhor do que eu. Pregou assim, a unção foi grande, né? Isso despertou alguma coisa, um desconforto. Não é isso? Então, cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. E outras coisas também. Cobiça. Em todos os sentidos. Seja material, ou seja no sentido espiritual. Ou ficar com inveja de alguém que assim faz para Deus de uma forma muito ungida. Eu não vou ficar com inveja. Eu quero ficar muito alegre por isso, porque eu vou ser abençoado dessa forma também. Amém? Então, cobiçar. Não ser cobiçoso de vanglórias.
Então, a vanglória é algo complicado, é algo perigoso. Gente, como é fácil subir na cabeça. É ou não é? Se alguém te fazer um pequeno elogio, cuidado. Cuidado, que a vanglória é perigosa, sutil. Então a gente tem que vigiar, não só orar, mas vigiar também, para não entrar nessa de vanglória, seja espiritualmente falando, ou aí qualquer outra área da vida. Nada de vanglória, nada de irritar uns aos outros, nada de invejar um ao outro. Se você fez bem, irmão, vem cá, eu quero te parabenizar, eu quero te abençoar, porque Deus te usou muito. Amém? E talvez você foi antes dele e não foi igual a ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar parabéns, vou te abençoar. Amém? Essa é a nossa atitude, essa é a atitude correta. Agora, nós somos novas criaturas. Agora, não tem lugar para inveja. Também não julgar uns aos outros. Romanos 14, 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não julgar. Julgar é uma coisa meio delicada. A Bíblia fala de julgar segundo a reta justiça. Sim? Segundo a reta justiça. Mas julgar de qualquer jeito, falar o que eu não sei, falar o que eu não tenho certeza, olhar para alguém e você não gostei, aquele irmão parece isso. Pô, vamos parar, né? Aí é complicado. Então, não julgar. Não julguemos uns aos outros. Aquele irmão é isso, aquele irmão é assim, é assado. Toma cuidado. De repente, gente, ele é muito melhor do que eu. Possivelmente ele é mais espiritual do que eu. Amém? Muito mais. Então, o cuidado em julgar pela aparência. A Bíblia fala, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Agora, se eu tenho certeza que o irmão anda mentindo, eu vou ter que chegar e falar, olha, se você não parar de mentir, você vai se complicar. Você já está complicado diante de Deus. Ou você está me julgando, irmão? Não estou julgando. Eu sei que você anda fazendo isso, vi que é assim. Amém? Então, julgamento pela resta justiça, não pela aparência. Então, cuidado com o julgamento. Né? E o pior é que você olha, faz o julgamento e vai e fala para o outro. Né? Olha, aquele irmão tal, todo desconfiado que... irmão, não sei se eu falo. Eu vou falar. Aí fala, depois passa uma vergonha daquelas bem grandes, né? Bom, não sei o que vai acontecer depois. Então, não julgar uns aos outros. Próximo, não se queixar uns dos outros. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Só isso. Se nós ficarmos queixando, gente, nós vamos ser condenados. Isso não? A palavra é pesada ou não é? É forte ou não é? Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, quando você for queixar de alguém, lembre-se, cuidado que isso traz condenação. Estou sendo exagerado ou não? Está ali. Está escrito. Tiago falou isso. Amém? Então, tudo isso, a gente, olhando para isso, com muita seriedade, isso, gente, vai trazer um resultado tremendo. Contra ou a favor. Lógico, contra se a gente não fizer, e a favor se a gente fizer assim.
como tem que ser feito, né? Como diz a palavra. Não julgar, não se queixar, não invejar, não julgar, não se queixar um dos outros, não falar mal uns dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. E quem é que pode se colocar na posição do juiz? Né? Alguém pode? Não podemos nos colocar na posição de juiz. Então, falar mal de alguém é outra coisa complicada. Repito, você pode falar, eu já sabia disso, irmão. Já sabia? Eu também sabia. Mas hoje vem ficar mais forte ainda. Hoje eu vou ficar mais esperto ainda. Hoje eu vou ficar mais atento e vigiar mais ainda. Porque provavelmente não acontece muita coisa, provavelmente não há um agir mais forte e poderoso de Deus, porque nós estamos esquecendo isso. Pode ou não pode? Pode. Ou seja, um agir na minha vida, na minha casa, ou na própria igreja. Ué. Então, hoje fica mais claro ainda para nós o cuidado que nós temos que ter. Então, repito, não falar mal uns dos outros. Outro, não mentir uns aos outros. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Mentira é mentira, não é? Quem mente é filho de quem? Do diabo. Ô, gente, para pensar no peso que tem tudo isso. Quem mente é filho do diabo. Né? É complicado isso. Ah, mas eu vou ter que fazer uma mentirinha, vou ter que mentir lá. Ah, olha, eu não sei se você vai ter que mentir, viu, mas... quer dizer, não sei, eu sei que você não vai ter que mentir. Tá? Amém? Eu sempre agora me lembro-se da minha cunhada da Edna, que tem uma filha nos Estados Unidos, foi para lá, né, faz tempo que está lá já, estudando. Hoje a situação dela é ilegal no país. Ela trabalha, ela faz de tudo lá, não tem problema nenhum. Se ela vier para o Brasil, não pode voltar mais, né? E ela está em situação ilegal. A mãe foi lá para visitá-la. E quando a pergunta que foi feita lá no consulado, a mãe dela foi renovar o visto, né? Da filha que está nos Estados Unidos. E a pergunta era se a filha estava ilegal ou legal nos Estados Unidos. E a mãe teve a coragem, ela está ilegal nos Estados Unidos. Imagina se ela fala, não, tá legal lá. E descobre depois que ela estava ilegal. Como é que fica? Mas ela teve a coragem de dizer, ela está ilegal. Foi aprovada. Foi para os Estados Unidos, foi lá ver a filha, foi, voltou. Não aconteceu nada, gente. Eu sempre lembro disso. Ela também é do Senhor, né? A Nilceia. E foi a experiência que ela teve. Eu não vou falar. Eu não vou esconder isso. E ela foi aprovada. Gente, porque na verdade, a sinceridade tem grande poder no Senhor. Quando a gente tira fora a mentira e fala a verdade, nós estamos trazendo o favor de Deus para nós. Ah, mas eu vou correr o risco de... Não tem problema. Mas eu vou falar a verdade. Entende isso? Dá para entender isso? Então, nem mentirinha. Vamos orar. Deus, eu não quero nem mentirinha e nem mentirona. Né? Aquelas mentirinhas, às vezes, que a gente acha que não tem nada a ver. Mas tem. Né? Às vezes acontece. Puxa, não devia ter. Foi mentira. Se puder consertar, conserte. Se não puder, agora não tem jeito de consertar. Peça misericórdia para Deus. E vigie para não acontecer de novo. Amém? Então mentira está fora. Está fora totalmente. Não mentir uns para os outros.
ainda mais dentro do corpo de Cristo, como lá fora também. Então isso é a marca daqueles que são discípulos. Ser discípulo significa mudou tudo. E está mudando continuamente, não é? Porque ainda não somos perfeitos. Mas estamos nesse processo de transformação dia após dia. Outra, confessar seus pecados uns aos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, olha que receita interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Lá atrás, quando a gente era católico, a gente ia no confessionário confessar para o padre. Não é assim? E a gente ia lá. Padre, eu fiz isso. Padre, eu fiz aquilo, né? E, nossa, aí o padre dizia, você vai rezar 10 Ave Maria, vai rezar 10 Pai Nosso. Aí você tinha que ir embora rezando Pai Nosso e Ave Maria, né? Para poder ser perdoado. Não sei se vocês tiveram experiência assim, mas eu tinha. Né? Às vezes o padre não estava nem querendo me ouvir. Eu percebi que não via a hora de eu sair dali. Percebia. Aí ele falava, mas reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e está tudo certo. Mas a palavra diz isso. Confessar as nossas culpas uns aos outros. Você errou, eu errei com Donizete. Donizete, me perdoa, eu errei com você. Ou de repente eu cometi alguma coisa ali que não é contra ninguém, mas eu necessito confessar isso para alguém. Eu vou e confesso, né? E aí? E alguém ora, esse alguém vai orar. E o que vai acontecer? Eu vou sarar. Que muitas vezes não é somente, não basta ser perdoado, é preciso ser curado. Para que aquele pecado não repita. Amém? Então nós precisamos entender isso, não só o arrependimento, eu me arrependi. Aí você vai com, aí que está a essência disso. Eu vou e confesso com o Donizete, eu cometi um pecado assim, assado, né? Eu queria que, estou confessando esse pecado, porque confessar as vossas culpas, e quero que você ore por mim, para que eu seja sarado, e eu não quero cometer esse pecado mais. É uma doença espiritual que precisa ser curada. Nós estamos acostumados a orar pelas doenças físicas. Amém? Dá mais foco na doença. Ora por mim, irmão, que eu estou com uma dor não sei aonde, que eu estou com um problema não sei aonde, que isso, que aquilo. Mas eu preciso chegar assim, ora por mim, porque eu ando com os pensamentos pecaminosos na cabeça. Ter a coragem. Lógico que eu não vou falar isso para qualquer irmão, né? O irmãozinho começou hoje, eu vou lá procurar ele. Eu gostei daquele irmão, vou falar para ele que eu ando meio assim, meio assado. Espera aí, gente. Não é isso. Mas você vai procurar alguém maduro, alguém que seja espiritual, alguém que seja comprovadamente comprometido com Deus. Pastor ou não pastor, mas alguém que vai te ajudar. Já pensou você contar para alguém e alguém vai depois contar para outro? Vai ficar feio, vai ficar ruim, né? Então, e se confessar uns aos outros, eu penso que eu vou procurar alguém maduro. Alguém experiente. Alguém que eu já percebi, que já deu para ver claramente que é alguém comprometido com Deus. Porque isso é sério. É necessário confessar? É. É necessário confessar as nossas culpas. O que eu errei, o pecado que cometi, é necessário. Ah, mas é para o pastor, só para o pastor? Não, senão a gente vai cair na linha católica. É só para o padre. Mas eu posso confessar com um irmão maduro, que vai colocar a mão sobre mim e vai me abençoar. Né? Porque se você confessa para alguém vai falar assim, nossa, se ele fez isso, imagina eu. Vai pensar assim. Se ele caiu nesse pecado, e eu que estou começando agora, coitado de mim. É isso que ele vai pensar. Mas quando a gente é amadurecido, experimentado, já a pessoa vem enquanto você vai olhar para ele, irmão, eu vou orar para você, você vai ser abençoado, você vai vencer, você vai sair dessa. Não vai haver escândalo. Mas isso é necessário. Confessar nossas culpas,
uns para os outros, orar uns pelos outros, para que seja sarado. E a oração feita por um justo, por alguém experiente, por alguém temente a Deus, pode ir muito em seus efeitos. Oração não é qualquer coisa. Oração não é qualquer oração. Certo? Porque afinal de contas, quando eu estou orando a Deus. Não é presidente da república, não é juiz nenhum, mas eu estou orando a Deus. A oração de um justo, a oração de alguém comprometido com Deus, pode ir muito em seus efeitos. Aí você diz, ele orou, mas na hora não aconteceu nada. Mas é preciso crer que depois vai acontecer. Né? Nós temos que pensar nisso. Não é tudo acontece na hora. Pode acontecer depois de algum tempo. Amém? Confessar os pecados uns aos outros. Isso é importante. Se você não entendeu isso, se você não conseguir entender isso, por favor, estou à sua disposição para falar o que eu já entendi disso. Nós estamos à disposição para conversar sobre isso, porque isso é sério. Isso precisa ser praticado. Quando eu guardo o pecado comigo mesmo, fico lutando sozinho, o risco de fracassar é muito grande. O risco de escorregar, cair, é muito grande. Então eu preciso da proteção de um irmão em Cristo Jesus. Confessar os pecados. Outra, perdoar-se uns aos outros. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, falar de perdão foi falado aqui um domingo após outro. Não foi? De perdão? Falar de perdão é como, alguém pode dizer, chovendo molhado. Chovendo molhado. Temos falado tanto. Mas é coisa séria. Perdoar uns aos outros, como nós fomos perdoados por Deus em Cristo, sendo benigno e misericordioso. Quem é benigno, quem é misericordioso, perdoa. Mas quem não, não. Eu conheço gente de dentro da igreja que, puxa vida, viu? Eu não sei se o Deus dele é Deus mesmo ou é a denominação onde participa, que é o Deus dela. Porque tem gente que defende tanta denominação de que é capaz de colocar acima de Deus. Né? A própria denominação, aquilo tudo, aquela estrutura, todo aquele negócio ali, tudo aquilo que tem ali, está acima de Deus. Mas não aprendeu ainda o que a palavra diz. Ser benigno, ser compassivo, ser misericordioso. Amém? 3, vamos passar para a parte 3. Cooperação para um mútuo crescimento. Edificar-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também eu fazei. Então, exortar uns aos outros. Edificar, fala de edificação. Quando eu exorto, fica aquela coisa na cabeça, né? Exortar é falar, xingar, dar bronca. Não é isso. Exortar é ser firme, é falar com amor, é mostrar a verdade em amor. Amém? Então isso faz parte também. Exortar uns aos outros e edificar uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Parece simples também. Já sei disso, irmão. Mas é preciso colocar isso em prática. Ensinar uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu penso que a gente não vive isso. Vou começar por mim. Eu não tenho essa experiência forte do dia a dia, né? Gente, não estou falando da reunião. Domingo é fácil.
A equipe de louvor está aqui, todo mundo levanta a mão, todo mundo, né? Mas eu estou falando do dia a dia. Ali um com o outro, um esbarrando no outro, uma com o outro, não gosta do que o outro fala, que negócio todo, né? No dia a dia ali, você está junto, escutando alguém cantar um cântico, e de repente alguém falando uma palavra, e de repente alguém orando, você para assim, nossa, a gente não tem essa prática. Onde eu trabalho, a gente trabalha junto, lá eu, a Edna, a Silvana, que também é irmã em Cristo, que está lá junto com a gente, a Helena, que é irmã dela, que tem escola de inglês, que é tudo na casa ali, mas eu não vejo isso no dia a dia. Oh, glória a Deus, oh, Deus é grande, Deus é maravilhoso, oh, vamos cantar ao Senhor, eu proclamo que Deus é grande. Não vemos isso durante os dias. Precisa mudar. Ai, que bom se fosse diferente. Eu olho para minha cunhada, ela está cantando e glorificando a Deus. E a internet caiu, oh, aleluia. Deixa eu lembrar aquele cântico. Né? Mas não, gente, eu percebo que a irritação vem. Ela não está aqui hoje, a minha cunhada não está aqui, se ela souber, não. Um dia que ela vê esse. Ela vai falar de mim lá, né? Não, eu estou falando dela, estou falando da Ed, estou falando de mim, estou falando de nós, porque nós precisamos. Se a gente aprendesse a ver isso, gente, mudaria por completo. É ou não é? Alguma coisa dá errado, oh, meu Deus do céu, não aguento mais, que coisa, passou a manhã toda orando, caiu a internet, esqueceu que orou a manhã toda, ficou furioso com a internet, o computador não quer ligar, e não sei o que, gente, para, olha aqui, nós queremos um avivamento espiritual, tá, e o que nós estamos fazendo para o avivamento chegar? Resmungando, reclamando, achando ruim. E na hora que eu ia sair, esse bendito pneu apareceu furado do carro. Esse bendito carro que não pega. Gente, é assim que funciona. Os irmãos me perdoem, mas eu falo porque é assim que a gente vê. Eu estou falando porque a gente precisa aprender a corrigir. E na hora que está difícil, deu errado, levanta a mão e glorifica a Deus, gente. Olha aí. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Só na hora que estiver tudo muito bem. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando. Quando alguém fala, dá glória a Deus, está resmungando, calma. É assim que tem que ser, não é para exortar um outro, não é para corrigir um outro. Agora o outro resmunga, é mesmo, é verdade mesmo, mas eu também não estou aguentando mais. Para. E aí a gente vai no culto, o culto está gelado, eu não gostei muito do culto, você gostou? Está gelado, o pastor falou, mas, nossa, poxa, não podia ser uma palavra melhor não? Senti nada. Aí passou o dia reclamando. Aí sentiu o que, criatura? O que você vai sentir? Você passou o dia reclamando. Então eu estou frisando muito isso, porque é isso, gente, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Lembre do que está escrito na hora da tribulação, na hora do aperto, na hora que as coisas estão ruins. Lembre da palavra. Você é simplesmente um descrente vestido de crente. Estou falando. Começar aqui, viu, gente? Começar aqui. Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração, gente. Meu Deus! Deu errado. Glorifica a Deus. Deu errado, cante louvores. Situação pior, passou Paulo e Silas, estava preso, não é isso? Paulo e Silas, não, né? Gente preso, apanharam, amarraram, estão presos ali, à noite, meia-noite, eles não estavam murmurando, reclamando, estavam glorificando a Deus, a resposta foi imediata. Por que será que a gente não recebe muita resposta, hein? Por que será que a resposta não chega? Eles oravam, acabavam de orar, tremia o lugar onde estavam. Gente, eu não pensei em falar nada disso, fazer essa exortação que eu estou fazendo. Mas começa por mim, viu? Começa por mim. Precisamos colocar em prática isso aqui. Colossenses 3,16.
Gilmar, que é pastor, Donizete, que está aí, eu e todos vocês, todos nós juntos. Colossenses 3,16. Por favor, mande para todos os irmãos, amanhã, hoje, já Colossenses 3,16. Tarefa, cada um vai mandar para um irmão aí. Coloque no seu status e mande para algum irmão particular, pode mandar. Colossenses 3,16. Está aí, ó. Receita para o avivamento. Receita para a igreja ser abençoada. Receita para Deus curar. Receita para Deus fazer milagre. Está aí. Amém? Não vai acontecer nada se a gente não colocar em prática isso. Hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. Nossa, por que será que os discípulos oravam e tremiam o lugar, não? Nossa, como é que Paulo e Silas estavam ali? Nossa, aquela situação deles, oravam ali, cantavam. Bom, era uma situação, humanamente falando, para ficar cantando? Não era, gente. Mas eles estavam cantando. E a resposta veio. Oh, meu Deus. Pensa nisso, Gilmar. Pensa nisso, José. Pensa nisso, Jales. Leda. Pensa nisso. Vai mudar. O resultado vai ser outro. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, passe para frente Colossenses 3,16. Muita gente não veio hoje. Muitos irmãos que têm vindo não vieram hoje. Manda para eles. Colossenses 3,16, né? Agora outro. Exortando uns aos outros. É isso? Hebreus? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sequência, está ligado? Dando continuidade ali com Colossenses 3,16, não é isso? Está ali. A palavra, dando continuidade na outra palavra. Não é? Exortar. Exortar uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Puxa, eu devia ter chamado a atenção dela ontem. Não chamei. Olha o que aconteceu hoje. O tempo que se chama hoje. Amém, gente? Então, é outro ponto. Exortar uns aos outros. Ministrar uns aos outros. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É? Ministrando uns aos outros, não é isso? Tudo ali, tudo junto. Parecido ali. Né? Acho que é o que Deus está querendo ali. Não? Muitas vezes a gente está querendo uma palavra. Gente, está aí. Está escrito. Amém? Vai mudar. O resultado virá. Na sua casa, na igreja, e digo mais, na cidade e até mesmo no país. Amém? Diante de toda a crise que nós estamos vivendo, moral, espiritual, política e tudo mais. Resposta: a igreja tem que viver desse jeito. Amém? Se cada um de nós que estamos aqui começar a buscar os nossos interesses, gente, nós temos que esquecer. Então, a cooperação para o mútuo crescimento está aqui. Dá para entender? Sim? Amém? Ministrar uns aos outros. O último aqui da parte 3. Parte 4. Cuidado mútuo. Servir uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, é chover no molhado também. Nós estamos aqui para servir. Fomos chamados para servir, a exemplo do mestre. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ponto. Se eu estou aqui falando hoje, é para servir, não é para satisfazer o meu ego, não é para vanglória, não é, alguém veio, foi bom, eu vim para servir. Amém? Se precisar depois pegar a vassoura e dar uma varridinha ali fora, que está suja, eu vou fazer. Não, eu estava ministrando a palavra, como é que eu vou pegar a vassoura? Vai ficar feio para mim. Não vou me rebaixar, né? Já me chamaram de doutor, agora eu vou pegar a vassoura e vou varrer lá fora? Não dá. Sim? Amém, gente?
Então, servir uns aos outros é algo que não tem que discutir, não tem muito o que falar. Você está para servir. Em tudo que você tem, em tudo que você é para servir os outros, é para abençoar os outros. Quem chegar perto de você, seja abençoado. Quem chegar perto de você, não sinta mal quando chegar perto de você, mas se sinta abençoado. Tem gente que é difícil a gente chegar perto dele. É um fato. É ou não é? Se chegar perto de certas pessoas, é difícil, é complicado. Mas que a gente possa ser alguém que as pessoas chegam perto e sejam abençoadas. Toma posse disso. E é assim. Levar os fardos uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O irmão vem e conta para mim o problema que está passando. Eu, irmão, tá bom. Eu vou orar para você, tá bom? Fica tranquilo, fica tranquilo. Gente, tem que sentir a dor que o irmão está sentindo, o peso que ele está levando. Tem que sentir isso. Sentir na hora, sentir depois, lá em casa. Meu Deus, aquele irmão. Não é? O irmão vai passar por isso, vai passar por aquilo, vai passar uma cirurgia assim, assado. Nossa. Sente isso. Sente isso. Puxa, e se fosse você? Né? Se fosse você. Então, levar os fardos uns dos outros. O seu problema é meu problema também. Seria tudo diferente, seria? O seu problema é meu problema também. Dá para entender isso ou não? O irmão está passando por isso, coitado. Acho que ele está andando em pecado, vai ver que é isso. Né? E não fica muito perdendo, isso pega, hein? Mas sim, gente. Temos que levar os fardos uns dos outros. Outra, ser mutuamente hospitaleiro, né? 1 Pedro. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então, ser hospitaleiro é receber, né? Receber, estar em casa e... Ixi, a vida fulano em casa hoje, ó. Justo hoje que eu estou um bagaço. Cansado e por aí vai, né? Mas foi tão difícil, faz tempo que está prometendo, gente. Faz 10 anos que está falando que vai na sua casa, agora ele vai. E justamente no dia que você não está aguentando parar em pé, Deus, ele vem hoje. Vai ser bênção, vai ser bom demais. Vai sumir o cansaço, vai... Todo o problema, eu vou receber. É bênção que está feito. Então, ser hospitaleiro. Receber. Amém? Ser mutuamente hospitaleiros. Ser bondosos um para com os outros. Outro ponto. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Está repetindo, né? Perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Ser bondoso uns para com os outros. Ser bom. Ser bondoso. O que Deus é? Bondoso, né? E nós precisamos ser bondosos também. Não é de vez em quando você fazer alguma coisa. Olha que coisa boa que ele fez. Não é isso. É ser bom continuamente. Qualquer momento, qualquer hora, ser bondoso. Não abrir mão disso. E, por último, é o último, né? Orar uns pelos outros. Tiago, já lemos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar uns pelos outros. É uma coisa que parece, repito, parece simples, mas que precisa ser praticada. Longe ou perto de alguém, né? Precisamos colocar isso em prática. Não esquecer de orar pelas pessoas. Amém? E muitas vezes a oração por alguém, não é aquela oração que você vai gastar meia hora orando só por uma pessoa. Não, não é isso. Quando você fala, oh meu Deus, estou lembrando aquele irmão,
O senhor conhece muito bem o que ele está passando. Você orou, questão de alguns segundos, algum minutinho, mas você orou. Imagina se for orar para umas 30 pessoas e gastar 1 hora orando por cada pessoa. Mas a tônica aqui é orar uns pelos outros. Isso é essencial, é preciso e não podemos esquecer disso. Amém? Não, eu já sabia disso, irmão. Eu sei, mas é preciso olhar e colocar isso de uma forma mais intensa na nossa vida. A vida de oração. Então é isso. Igreja, né, não só olhando para a questão de liderança, mas a igreja. A igreja. Colocando isso em prática, o resultado é outro. Muito bom. Muito bom resultado. Amém? Então, de tudo isso, todos os tópicos, todos os versículos falados aqui, dê uma olhadinha em casa de novo. E confesso que me chamou muita atenção foi o Colossenses 3,16. Eu acho que todos nós aqui, principalmente dentro de casa, no dia a dia, precisa colocar isso em prática. Então eu repito, reforço aqui, uma tarefa. Passem para frente através do celular, WhatsApp. Colossenses 3,16. Amém? Façam isso. Amém? Agradeço a Deus, agradeço por todos vocês que estão aqui. Que sejam muito abençoados.